Bem, eu gostaria de começar o nosso diálogo com uma simples pergunta. Você já deixou as suas emoções saírem do controle? Às vezes ficou com raiva de alguma coisa, de alguma pessoa, gritou com ela, mesmo ela não merecendo. Às vezes se isolou quando você apenas precisava conversar com alguém. Bem, eu acredito que todo mundo que está aqui já teve pelo menos uma coisa parecida com isso. O que é totalmente normal, por conta que muitas das escolas hoje em dia não ligam para o que é mais importante para a nossa vida adulta. Como lidar com nossos sentimentos. Como entender os nossos sentimentos. As escolas ensinam como usar o seu raciocínio lógico. Fórmulas, datas. Não que isso não seja importante, mas o principal para a vida adulta, que é como entender o que sentimos, elas não dão tanto valor. Bem, o que é inteligência emocional, afinal? O que é entender nossos sentimentos? Não é sobre ser frio ou forte o tempo todo. É sobre você conseguir gerenciar os seus sentimentos e entendê-los para poder usá-los a seu favor. Daniel Goleman, um grande psicólogo e criador do termo inteligência emocional, dividiu esse termo, essa capacidade, em 5 grandes pilares. Mas eu só vou apresentar 3 deles, que eu acredito que são os principais, para todos aqui compreenderem o básico do que é inteligência emocional e como ela é importante hoje em dia. A primeira delas é o autoconhecimento. Nossa, mas por que o autoconhecimento? Eu me vejo todo dia no espelho e eu acho que eu já me conheço. Mas você sabe o que você sente? Depois de uma briga com a sua família, você já parou para pensar: por que eu fiz isso? O que eu queria mostrar para eles com todo esse chilique? Com toda essa gritaria? Bem, quando paramos para refletir sobre isso, acabamos entendendo que o nosso cérebro é muito mais complexo do que só entendê-lo e olhar para o espelho e falar: eu já me conheço. Muitas das vezes as pessoas escutam palavras, presenciam atos que fazem elas lembrar de flashes, traumas não resolvidos. Isso, para resolver esses problemas, é necessária ajuda por meio de psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Eu, particularmente, eu passo pelo menos uma vez no mês com a minha psicóloga Raquel, e eu admito que ajuda muito. Faz você se liberar de amarras que a gente achava que não tinha, porque, infelizmente, hoje em dia a saúde mental virou segundo plano das pessoas. Faz você se entender melhor. O segundo ponto extremamente importante é o seu autocontrole. Por que autocontrole, Matheus? O autocontrole faz você entender os seus limites. Entender até onde você pode dialogar com alguém sem querer bater na cara dela. Conversar com alguém sem que você saia de si mesmo. Entender que você deve viver o agora. Esquecer o que já foi. Aliás, já foi. Você vai fazer o quê? Voltar no passado? Criar uma máquina do tempo só para poder resolver aquilo? Por que agora você não muda e faz diferente? Bem, eu tenho um exemplo muito bom de autocontrole, que é meio engraçado até, e só quem tem irmão vai entender. Sabe quando você chega em casa, e aí você tá lá, chega da escola, do trabalho, tá sentado no sofá assim, e aí você vê o seu irmão entrando na sala. E te olhando assim. Aí você chega e fala: o nome do meu irmão é João, né? O que foi, João? O que você quer? Hoje eu não tô com saco pra você ficar me estressando. Ele vai lá te dar um tapa e sai correndo, se tranca no quarto da mãe. Você corre atrás dele e não acaba dando em nada.
Você fala, vou te matar, menino. Vou te bater, sai daí pra você ver, vira homem. Mas, pra que isso? Ou quando, na mesma situação, ele chega, olha bem na sua cara e fala, vem X1. Para os que não sabem o que é X1, pelo menos comigo e com meu irmão, é quando a gente quer fazer do nosso sofá um ringue. O ringue de MMA é onde ganha quem falar, eu desisto. Mas essas brincadeiras nunca dão certo. Por que dariam certo? Uma briga entre irmãos não faz sentido. Mas o nosso ego fala mais alto. Apesar de você chegar e falar, não, João, não quero, porque você sempre perde e vai lá e chorar pra mãe. E aí quem sobra pro bobão aqui. Mas o nosso ego, dentro da gente, chega e fala, não, você vai bater nele, você vai bater nele, você vai bater nele. E no final, acaba gerando essas brigas. Muitas das vezes semanais, onde você nem olha pra cara do seu irmão mais. Muitas das vezes bravo por coisas fúteis. E por que isso? Pra que a gente faz isso? Por que a gente tem que provar pra ele que a gente é melhor? Que a gente tem que provar pra ele que a gente é mais forte que ele? Meu irmão é desse tamanho. E aí que você entende que muitas das coisas que nós passamos, brigas, não são necessárias. Basta você chegar e conversar. Não, João, eu não tô afim de brincar hoje. Eu tô cansado. E você acaba evitando muitas coisas na sua vida desse jeito. Muitas coisas. O último ponto que eu gostaria de ressaltar, que eu acredito que é o mais importante de todos, é a empatia. Nossa, Matheus, mas por que empatia? Desde que eu era uma criancinha, minha mãe falava, não faz nada com ninguém que você não gostaria que fizesse com você. É uma palavra tão hipócrita, né? Porque mesmo a gente escutando essa palavra tão pesada, a gente acaba ignorando ela com uma facilidade tão grande. Eu acredito que para empatia existe mais de um sentido. Não é só fazer ou não fazer com o outro aquilo que você não gostaria, mas sim entender que não é só você que tem problemas, dificuldades. Não sou só eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, que tem problemas. Todos têm. Todo mundo tem uma dificuldade. Por mais fácil ou mais difícil que seja resolvê-la, todo mundo tem uma dificuldade. Seja de compreender algo, uma briga com uma família. Mas não muda o fato de ser um problema. E todo mundo tem que entender isso. Porque muitas das vezes as pessoas acham que, nossa, Matheus, você fala aí que você tá triste com tal coisa, mas se fosse eu já teria feito isso. Sabe, é uma das coisas que mais estressa. Quando você fala isso pra uma pessoa, parece que você tá jogando ela pro lixo. Dizendo, nossa, você é tão dramático. Por que você é assim? Por que você não faz isso? Deixa a pessoa viver a vida dela e entender os seus problemas e se adaptar a eles, e resolver eles. Às vezes as pessoas querem entrar na nossa vida, às vezes por inveja, ou tentando ajudar, mas não ajuda. É totalmente diferente eu chegar no meu amigo e falar, cara, tô com uma dificuldade, e o que você faria no meu lugar? É totalmente diferente. Só que agora você chegar e falar, nossa, Matheus, você é muito dramático. Eu já teria feito isso. Sabe, abala a pessoa. Nós vivemos em um mundo em que estamos extremamente conectados. Por meio das redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Mas tão distantes emocionalmente um do outro. Tão distantes de entender o que o outro sente realmente.
Se eu contasse pra vocês tantas vezes que eu já cheguei nos meus amigos e falei, eu sei que você não tá bem. O que aconteceu? Vamos conversar. Tantas vezes que eles choraram nos meus braços, só por uma simples palavra, de você tentar entender o que ele tá sentindo. Mas o mundo tá assim hoje em dia, por conta que as pessoas só ligam para suas redes sociais. Olha só, aquela menina que eu tanto gostava curtiu meus stories. A popularzinha da escola começou a me seguir. Libera a dopamina no nosso cérebro, gerando aquele prazer instantâneo e falando, nossa, eu sou Deus desse mundo, né? Eu sou foda. Mas, quando o contrário, a pessoa se sente insuficiente. Fala, nossa, aquela pessoa que eu tanto gostava nem ligou pra mim. Nem olha pra mim mais. Olha só, o meu vídeo não tem nem metade das curtidas que o vídeo do meu amigo tem. Mas desde quando um número define se aquela pessoa é capaz ou não? Desde quando um número de likes define se a pessoa é capaz de viver na sociedade atual ou não? Isso é ridículo. Nós devemos mudar isso. Por que eu ter mais seguidores que meu amigo ou não define se eu sou melhor que ele? Não define. Aliás, ninguém é melhor que ninguém. Bem, muitos momentos na minha vida, por eu ser um atleta de alto rendimento, eu percebi a falta dessa capacidade. A falta de entender os seus sentimentos, entender o seu limite. Por exemplo, em um jogo, na final do campeonato de Atibaia contra Itatiba, toda aquela emoção, todo mundo jogando, se batendo. Eu jogo handebol, né? Um esporte de contato. Todo mundo se batendo, um contato mais forte que o outro e tal. Acaba o jogo, nós saímos vitoriosos. E eu olho pro lado, um pai gritando com a nossa torcida. Pra quê? Talvez ele não tenha conseguido lidar com a frustração de ver o filho decepcionado. Talvez ele não tenha conseguido entender o que ele estava sentindo no momento e acabou gritando com todo mundo. Não, eu estou me sentindo magoado, então eu tenho que magoar os outros. Depois daquele dia, um amigo nosso teve que ser hospitalizado. Só por conta de uma derrota. O que é engraçado, porque um adulto que deveria ensinar o seu filho, ser o orientador dele e mostrar que a vida não é só vitórias, se mostrou tão imaturo quanto aquele jovem que estava chorando dentro de quadra. Bem, eu gostaria de finalizar com uma reflexão junto com vocês. Se existisse um mundo em que todo mundo soubesse lidar com suas emoções, que todo mundo soubesse sentir de forma inteligente, como que ele seria? Se todo mundo soubesse o que sente realmente e como adestrar as suas emoções e usá-las para o bem, como que ele seria? E ainda vou além. Para você, o que é sentir inteligente? O que é usar suas emoções de forma inteligente? Afinal, a forma como reagimos aos nossos problemas e dificuldades que vêm com o decorrer da vida, e pode ter certeza, eles vêm, não demonstra realmente como nós vivemos, mas sim quem somos. Muito obrigado. Meu nome é Matheus Henrique e esse foi meu TEDx Colégio Óbico.